irmãos e irmãs, saúdo a todos vocês na paz do Senhor e na alegria do nosso início do Advento, esse tempo forte de preparação para a vinda do Senhor, o início do ano litúrgico. São 4 domingos que a igreja utiliza, 4 semanas, na sua pedagogia a igreja utiliza para suscitar em nós esta preparação para o Santo Natal. Desde os primórdios, quando a igreja foi como que elaborando melhor o seu ano litúrgico, apareceu o Advento como um momento forte dessa preparação. Temos nesse período do Advento 3 figuras bíblicas que a igreja nos propõe. Primeiramente o profeta Isaías, através dos seus textos proféticos acerca do Messias, também a figura de João Batista e a figura de Nossa Senhora, de Maria, nossa mãe. E a igreja procura dar uma ênfase nesse tempo litúrgico do Advento, não só em relação à primeira vinda, também em relação à segunda vinda. Vamos invocar o Espírito Santo para escutarmos o Santo Evangelho de hoje. Ó Espírito Santo, dai-me um profundo amor ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. O Evangelho é de São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. 2 palavras, meus irmãos e irmãs, de certa forma sintetizam o Evangelho de hoje. E todo o Advento: esperança e vigilância. Tanto a primeira vinda como a segunda vinda tem essa marca, esse imperativo da esperança e da vigilância. Quanto à esperança, a palavra de Deus do Santo Evangelho de hoje vem como que convidar-nos a essa atitude. Essa também era uma atitude do povo de Deus no Antigo Testamento. A expectativa do Messias levava o povo a uma atitude de esperança. E porque esperavam, ansiavam pela vinda do Messias, aqueles que eram fiéis a Deus, os chamados anauíns, os pobres de Javé,
como Maria, José, Zacarias, Isabel, Simeão, Ana, aguardava o cumprimento da promessa de Deus. O livro de Jeremias, na primeira leitura hoje, diz: eis que virão dias em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Farei brotar de Davi a semente da justiça. Jesus, descendente de Davi, é essa semente da justiça. Ele é a nossa justiça diante do Pai. Por isso, aquela esperança que o povo tinha do Messias, que realizaria a justiça de Deus em relação ao seu povo, fez com que esses personagens do Evangelho da infância, como citei, vivenciasse a chegada de Jesus numa atitude de louvor, como Maria no Magnífica, como Zacarias no Benedito, como o velho Simeão no seu cântico Nunc Dimittis. Glória de Israel, luz das nações, louvou a Deus por reconhecer naquele menino o Messias esperado, prometido por Deus. Essa atitude de esperança, meus irmãos e irmãs, ela não é só em relação à primeira vinda, também em relação à segunda vinda. O Evangelho de hoje nos coloca como que o espírito com que espírito devemos vivenciar essa certeza da vinda do Senhor, da sua segunda vinda, como professamos no creio. Afirmamos no creio a primeira vinda. Professamos que ele nasceu da Virgem Maria. Ele se encarnou e nasceu da Virgem Maria. Mas professamos também que ele virá julgar vivos e mortos, tanto em relação à primeira vinda como em relação à segunda. Nossa atitude deve ser de esperança, de expectativa, confiante. Após Nosso Senhor falar no Evangelho de hoje sobre a sua segunda vinda e os fenômenos que irão acontecer acompanhando a sua segunda vinda, ele disse: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Os primeiros cristãos vivenciavam essa expectativa em relação à segunda vinda com esperança, porque Cristo instaurará o seu reino definitivo e toda lágrima será enxugada, porque passou a primeira condição, como diz o livro do Apocalipse. No entanto, meus irmãos e irmãs, para cultivarmos a esperança, é preciso viver a segunda palavra, que de certa forma resume o Evangelho de hoje e deve reger nossa vivência desse tempo do advento. É a vigilância. É a vigilância. Nosso Senhor disse, após dizer: levantai-vos e erguei a cabeça, porque aproxima a vossa libertação, ele diz: tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, embriaguez, preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Por isso o Evangelho, em geral, enfatiza tanto e quantas parábolas de Jesus acerca da vigilância, e afirmando também
que a sua vinda se dará de uma forma inesperada. Vivenciemos, meus irmãos e irmãs, esse tempo forte do Advento. A liturgia de hoje nos propõe também, na segunda leitura, a primeira epístola aos Tessalonicenses. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais. A exemplo do amor que temos por vós, a melhor forma de vivenciarmos a vigilância é tomar aquilo que é como que o núcleo do Evangelho. O amor, a caridade, pleno cumprimento da lei. Sobretudo no âmbito da comunidade, da família, dos que estão mais próximos, devemos vivenciar profundamente o amor. Façamos agora a nossa oração final. Atento, Senhor, a cada sinal de tua chegada. Nossos olhos e nosso coração anseiam por ti. O Cristo Salvador, sempre desejado e sempre amado. Prepara tu mesmo, Senhor, o caminho que devemos percorrer em nossos corações. Foi uma atitude interior de conversão para viver também na nossa relação com os irmãos. Caminho de misericórdia, caminho de justiça, caminho de paz, para que sempre atentos à tua vinda te encontremos no irmão que sofre, no mais pobre e ignorado. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo do Advento a todos. Por mais difícil que seja seguir tua